Olá, seja mais uma vez muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Seja a Mudança. É um prazer, mais uma vez, estar aqui com vocês e no conteúdo de hoje eu vou falar sobre um assunto, ele é bem interessante e que é muito falado também em podcasts, em vídeos, em redes sociais, e vocês até já devem ter ouvido falar sobre isso, ou já devem ter lido sobre este assunto, que é a mentalidade, ou, como dizem, o mindset. Só que, dessa vez, vocês vão conhecer a minha ideia sobre o assunto, e depois de eu apresentar essa minha ideia sobre esse conteúdo, em relação a este tema de hoje, eu vou refletir aqui um pouquinho com vocês. Depois, como já estamos acostumados, eu vou finalizar o conteúdo com mais uma sugestão de prática, mais um exercício, para vocês realizarem, no mínimo, até sair o próximo vídeo. Então, vamos lá a mais uma reflexão. Então, pessoal, vamos lá falar um pouco sobre a nossa mentalidade. As pessoas têm diferentes tipos de mentalidades. Nós não pensamos da mesma forma e também não desenvolvemos a nossa mentalidade da mesma forma. As pessoas têm diferentes formas para formar a mentalidade e são muitos fatores que vão influenciar na formação desse nosso mindset, dessa nossa mentalidade. Como, por exemplo, as nossas crenças, as nossas convicções, a nossa criação, a forma como nós fomos criados ao longo dos anos, o ambiente onde nós vivemos, o local de trabalho ou a escola que nós estudamos, por exemplo. Enfim, vão ser muitos fatores que vão contribuir, que vão influenciar para essa formação da nossa mentalidade, para o tipo de mentalidade que nós vamos ter. Mas é importante nós estarmos atentos. Por quê? Porque podemos sempre fazer um movimento de mudança no nosso mindset, tá bem? Podemos mudar a forma como pensamos para fazermos coisas diferentes, para agirmos diferente, para conseguirmos realizar coisas diferentes nas nossas vidas. Na verdade, nós fazemos esse movimento de mudança de mentalidade, nós vamos trocando ao longo da nossa vida esse nosso mindset. Nós fazemos isso muitas vezes, durante a nossa vida. E algumas vezes eles podem ser feitos de forma consciente, conosco pensando que queremos mudar e sabendo a direção que nós queremos seguir. Só que outras vezes, esta mudança de pensamento, nós podemos acabar fazendo ela de forma inconsciente, sem pensar que queríamos mudar, sem pensar para onde queríamos ir, e simplesmente nós vamos mudando. Nós vamos mudando a forma de pensar, muitas vezes pela influência das outras pessoas que estão à nossa volta, muitas vezes em função do meio em que nós vivemos, certo? E por isso é importante estarmos atentos à nossa mentalidade, pensarmos sobre isso, refletirmos sobre isso, porque a nossa mentalidade, a forma como nós pensamos, é o que nos move a fazer aquilo que fazemos.
ir em direção àquilo que queremos, né, ou aquilo que podemos fazer. E ela pode nos mover para frente, né, pode nos fazer estagnar, ou ainda pior, pode nos fazer andar para trás. Se o nosso mindset for fixo, né, não acreditarmos que somos capazes, não vamos conseguir crescer dessa forma. Né, e ainda pior pode ser se nós tivermos influências negativas por perto, porque podemos ainda andar para trás, certo? Com esse tipo de mindset, retroceder em algumas áreas da nossa vida. E é por isso que eu digo que é importante nós termos uma mentalidade de crescimento, que é uma mentalidade mais aberta, né, onde nós acreditamos que podemos, né, acreditamos que podemos aprender, que podemos fazer, onde nós insistimos, nós buscamos, nós estudamos, vamos atrás daquilo que queremos, e assim, dessa forma, nós conseguimos crescer. Então, pessoal, qual é a mentalidade de vocês? É uma mentalidade de crescimento ou uma mentalidade fixa? Esse é um bom pensamento para vocês refletirem e talvez seja um bom momento para começarem a pensar sobre isso. E vai ser também exatamente sobre isso que nós vamos trabalhar agora nessa prática de hoje, no exercício que eu vou trazer para vocês hoje. Muito bem, então, pessoal. Finalizando mais um conteúdo, gostaria, né, mais uma vez, de pedir para vocês que reflitam sobre essa questão da mentalidade, né, pensando bastante em relação à importância desse tema, tá? Explorem mais ele, porque isso que eu apresentei aqui agora é um pouquinho reduzido, né? Foi só uma luz que eu tentei dar sobre esse tema. E então peço para que vocês explorem e para ajudar vocês a continuarem com esse pensamento sobre o assunto da mentalidade, como prática, né, como uma ideia de prática para que vocês realizem, pelo menos durante esse tempo de espera, até sair o próximo conteúdo, eu pensei no seguinte: avaliem qual é a mentalidade de vocês, tá? Se ela é uma mentalidade fixa ou se já tem uma mentalidade de crescimento. Se quiserem, podem dividir esse pensamento nas áreas da vida de vocês, né? Podem fazer essa avaliação em cada área. Por quê? Porque pode ser que eu tenha uma mentalidade de crescimento, por exemplo, para o meu trabalho ou para a minha saúde, mas talvez eu não tenha uma mentalidade de crescimento para a minha família, para minhas atividades em família, né? Por exemplo, esse foi um exemplo apenas. Bom, depois que fizerem essa avaliação de qual é a mentalidade de vocês, se é uma mentalidade fixa ou de crescimento, se for uma mentalidade fixa, investiguem o que vocês estão fazendo, né, qual é o tipo de ação que vocês estão tomando, o tipo de pensamento que vocês estão tendo, para que esteja levando vocês para esse tipo de mentalidade. Tá? E por fim, pensem em alternativas para que vocês consigam resolver essas situações e que levem vocês a terem uma mentalidade de crescimento, tá? Para começar a pensar diferente. Tá bem? Bom, pessoal, a prática de hoje é essa. Procurem realizar ela, tá? Depois até me digam como foi, porque eu acredito que pensar sobre o nosso tipo de mentalidade e sobre o nosso tipo de mentalidade em cada área faz com que a gente crie mais possibilidades para pensar diferente, para conseguir pensar de uma forma a crescer e fazer e ter perspectivas diferentes para mudar a nossa vida, tá bem? E com isso, claro, nós vamos continuar sempre crescendo, tá? E é claro, se vocês estão gostando dos vídeos que eu trago aqui no canal, curtam, compartilhem para que eles cheguem a mais pessoas, né, para que essa reflexão e essas práticas cheguem a mais pessoas.
já aproveitem, se inscrevam no canal e ativem as notificações para ficarem sabendo dos próximos conteúdos. E por hoje é isso, pessoal. Um abraço e até o próximo vídeo.